sobre isso. Vou então compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão enxergando? Sim, tudo certo, Ricardo. Ok, então. Já vou colocar para projeção. Bom, pessoal, então o tema que nós vamos discutir essa noite é o homem e as infecções, sob a ótica médico-espírita. A ideia, então, é justamente essa, da gente tentar entender um pouco essa relação, né, que existe entre a criatura humana e os micro-organismos e tentar entender um pouquinho disso que está acontecendo conosco na atualidade, aí nessa pandemia que nós estamos vivendo. Aqui nós temos um diagrama que ele vem nos ensinar, nos mostrar o conceito clássico, né, o conceito que a infectologia considera na origem das doenças infecciosas. Então, para a gente poder ter uma doença infecciosa, para que ela aconteça, obviamente a gente precisa de ter um agente infeccioso, que pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, são micro-organismos, né? Chamamos assim porque são seres que nós denominamos como unicelulares, ou seja, eles são seres microscópicos, é uma célula só, e que podem, né, ao encontrar o ser humano, desencadear uma infecção. Então, obviamente, a gente precisa de um agente infeccioso. Precisamos também de um ambiente, como está colocado aqui na parte de baixo, né? Ou seja, as condições ambientais, né, as condições de clima, condições de saneamento, local que o indivíduo mora, né, as condições que ele habita, podem facilitar, por exemplo, ele ter um agente infeccioso ou não. Só para dar um exemplo, né? A gente, por exemplo, aqui no interior do estado de São Paulo, nós, por exemplo, não temos casos autóctones de malária, ou seja, a malária não é transmitida aqui dentro. Mas se a gente tiver, por exemplo, lá na região amazônica, a gente pode ter um caso de malária, porque aquele ambiente, o clima, as condições, você tem um mosquito que transmite, então você tem todas as condições que facilitam a transmissibilidade. Então precisa ter um ambiente que propicie isso. E precisamos, obviamente, das condições nossas, as condições do ser humano que propiciam a origem dessas doenças. Então, obviamente, uma carga genética vai depender muito da constituição genética que a gente tem, que pode nos deixar mais suscetíveis ou mais resistentes a determinados agentes infecciosos. A nossa imunidade, ou seja, como que o nosso organismo reage perante esses organismos nos quais nós nos encontramos, e também a questão de comportamento. Se a gente pegar, por exemplo, as infecções que são chamadas sexualmente transmissíveis, elas têm muita ligação com o comportamento, ou seja, o indivíduo, para adquirir aquilo, depende de certos comportamentos que facilitam a aquisição dessa doença. Então, esse é o diagrama clássico que a infectologia considera para a gente poder definir assim, olha, por que uma pessoa pega uma infecção? Porque eu tenho um agente presente, eu tenho um ambiente que facilita e um indivíduo que porta condições que permitem com que ele desenvolva uma infecção. Mas, nas últimas décadas, a gente se deparou com uma nova realidade que a própria ciência tem levantado através de pesquisas, identificando que existe um outro fator que precisa ser adicionado naquele diagrama que eu acabei de apresentar a vocês. E esses estudos que têm avaliado a religiosidade e a espiritualidade das pessoas, eles têm nos trazido informações muito importantes. A religiosidade a gente denomina de modo geral, né, o quanto que o indivíduo acredita, segue ou pratica uma religião. E a espiritualidade seria aquela busca mais íntima, busca pessoal pelo sentido da vida e as suas relações, né, com o transcendente, com aquilo que estaria além dessa vida. De qualquer forma, seja só a religiosidade, ou seja, a prática direta de uma religião, ou a espiritualidade, que é aquilo que o indivíduo tem muito consigo mesmo, seja uma, seja outra, é sabido que elas levam a modificações tanto de sentimentos
como, por exemplo, sentimentos de esperança, como, por exemplo, o perdão, a resiliência, ou seja, as pessoas que vivem mais a religiosidade ou vivem mais a espiritualidade tendem a ser pessoas mais esperançosas, mais otimistas, que perdoam mais, que são mais resilientes. Assim como nós observamos modificação de comportamentos, como hábitos de vidas mais saudáveis. E isso, por final, vai levar a uma condição muito importante que a ciência tem trazido hoje, que é a redução do estresse, tanto do estresse físico quanto do estresse emocional. E se a gente reportar isso para a questão das infecções, né? A gente já tem, aqui eu estou mostrando um estudo muito interessante que foi publicado no ano de 1988, então vocês veem que isso já vem sendo mostrado há algum tempo, em que eles estudaram 132 estudantes da Universidade de Harvard, então eles pegaram estudantes universitários da universidade lá, né, de Harvard, e o que eles fizeram? Eles pegaram esses estudantes e expuseram eles a 2 tipos de filme. Então, um filme mostrava os horrores da Segunda Guerra Mundial. Então, eram cenas pesadas, né, cenas de violência, cenas que traziam uma sensação de mal-estar para o indivíduo, e uma outra em que mostrava a vida, a obra de Madre Teresa de Calcutá. Então eles expuseram esses indivíduos em momentos distintos a esses 2 vídeos. E o que eles fizeram? Eles dosaram os anticorpos que são produzidos nas nossas mucosas, né? Por exemplo, na boca, eles dosaram a imunoglobulina A, que é um anticorpo que a gente tem nas nossas mucosas e que confere proteção nossa contra micro-organismos. E o que eles observaram? Quando os indivíduos assistiam o vídeo da Madre Teresa, os níveis de anticorpos eram mais altos pós assistir o vídeo do que aquele momento que eles assistiam o vídeo lá dos horrores da Segunda Guerra, indicando que mesmo numa situação muito pontual, você consegue, provocando um estresse emocional no indivíduo, reduzir a sua capacidade de defesa. A gente tem estudos muito grandes, por exemplo, esse daqui que é uma meta-análise. A meta-análise é uma reunião de estudos, né? Que a gente reúne vários estudos que já foram feitos e tenta juntar em um só para tentar identificar se existe um efeito maior. E nessa meta-análise, veja, eles identificaram que quanto maior o estresse do indivíduo, maior a chance dele ter infecção de via aérea superior, como, por exemplo, um resfriado, como, por exemplo, uma gripe. Então, o estresse está diretamente relacionado com isso, que, inclusive, é até um conceito popular, né? Que, olha, quando eu fico estressado, eu fico muito nervoso e tal, eu acabo adoecendo, eu acabo pegando um resfriado, acabo pegando uma gripe. Muitas pessoas carregam esse conceito e ele é real, a ciência demonstra isso. A ciência, por exemplo, demonstra, tem vários estudos mostrando isso, que pessoas que estão com um estresse muito elevado, elas têm uma menor capacidade de produzir anticorpos quando elas são expostas a vacinas. Então, isso foi demonstrado tanto para a vacina da gripe quanto para a vacina da hepatite B. Se o indivíduo estava muito estressado, ele imuniza menos, ou seja, a vacina funciona menos nesse indivíduo. Temos estudos que mostram, por exemplo, que tem determinados vírus que já vivem em nós, que nós adquirimos muitas vezes na nossa infância, mas que eles se manifestam perante situações de estresse. O mais clássico disso é o herpes. Quantas pessoas não falam assim, olha, se eu ficar estressado, se eu ficar nervoso, aparece a lesão de herpes lá na boca. É muito comum isso, e isso é real, isso não é só uma crença popular, né? Você tem estudos como esse daqui que vêm demonstrar que são vírus que realmente se manifestam perante condições de estresse. Temos um trabalho muito interessante feito com pessoas que são soropositivas, pessoas que vivem com HIV, que mostram aqui nesse estudo que aqueles que manifestavam maior espiritualidade, que tinham um grau maior de espiritualidade durante um período de 4 anos, eles tinham a sua doença muito mais controlada, ou seja, havia uma menor queda dos níveis de CD4. O CD4 ele é um marcador de uma célula muito importante do nosso corpo, que é o linfócito T, e que é uma célula de defesa, que é a célula alvo do HIV. O HIV destrói essa célula. Então, eles viram que quem tinha maior grau de espiritualidade tinha
níveis de linfócitos CD4 maiores, ou seja, o vírus não conseguia agir tanto na sua célula e destruir a célula. Assim como a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus no sangue, era muito mais baixo nessas pessoas que manifestavam maior espiritualidade. Então, demonstrando que há um impacto, né, sobre o nosso sistema imunológico daquilo que nós estamos sentindo. E a ciência vem trazer uma explicação para isso. A explicação é que esse estresse que a gente apresenta, esses sentimentos negativos, né, que geram muita angústia, muita aflição em nós, eles vão ativar esse eixo, é chamado eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Esse é o nome científico, né? Ele está demonstrado nessa figura aqui, ó, que mostra o nosso cérebro, né? Mostra essa parte aqui que está pintada em azul do nosso cérebro aqui, que é o hipotálamo, uma pontinha embaixo dele aqui, que é a chamada hipófise, e a adrenal, que é uma glândula que fica em cima dos nossos rins. Esse eixo, ele é um eixo muito importante para nós, ele é um eixo hormonal que começa lá no nosso cérebro, ele vincula, né? Ele linka o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, com a produção de hormônios do nosso organismo. E esse eixo, ele é muito importante porque ele precisa ser acionado em diversas situações para que a gente possa manter o equilíbrio do nosso organismo. O problema é quando esse eixo começa a ser ativado de uma maneira constante e desnecessária, em situações que não deveriam acontecer. E é o que acontece no chamado estresse crônico, ou seja, eu não tenho só um momento pontual em que eu tive uma situação de perigo, uma situação de nervoso, que eu precisei agir, que eu precisei tomar uma ação, e aí esse sistema vai ser ativado, mas eu fico persistindo naquele pensamento e fazendo com que esse eixo fique ativado de uma maneira constante. Para o nosso cérebro, isso até é um conceito que a neurociência trouxe mais recentemente, o nosso cérebro ele não consegue distinguir, por exemplo, entre um estresse atual, ou seja, uma coisa que eu estou vivendo nesse momento, de uma lembrança de uma situação difícil, de uma situação estressante que eu vivi. Para o nosso cérebro, toda vez que a gente lembra daquela situação, se aquela lembrança gerar em nós um sentimento negativo, eu vou disparar esse eixo, eu vou disparar, o meu hipotálamo vai começar a ativar, vai ativar a hipófise, vai ativar a adrenal. E o problema é que quando esse eixo fica constantemente ativado, ele vai levar uma redução das nossas defesas. O nosso sistema imunológico vai sofrer a influência desses hormônios, que é o cortisol, as catecolaminas, e vai diminuir a sua funcionalidade. Então, nos torna pessoas mais suscetíveis ao adoecimento. Isso é o que a ciência vem trazer para nós, né, de maneira clássica, e que vem se agregar àquele conceito clássico que eu mostrei para vocês logo no início. Mas a doutrina espírita, além desse conceito todo, ela vai mais além, porque ela vem trazer para nós um fator chamado espiritual na gênese das nossas doenças. Um fator espiritual que pode ser um fator nosso próprio, geralmente um fator próprio nosso, e pode até ser um fator externo, mas há um fator espiritual na origem dessas doenças. Por isso que, na visão espírita, a gente agrega esse item, fator espiritual, sobre o ser humano, porque ele vai influenciar de uma maneira muito significativa o como a gente vai interagir com os micro-organismos que existem na natureza. E esse fator espiritual, ele está muito associado com a lei de causa e efeito. Por quê? Porque é a partir dessa lei que nós vamos definir as nossas condições, se elas são boas ou se elas não estão tão boas assim, perante o nosso comando do organismo físico e, consequentemente, a nossa exposição aos agentes infecciosos, que é o que a gente vai ver agora na sequência. André Luiz, ele ensina para nós, lá no livro Evolução em Dois Mundos, né, um livro que muita gente fala que é difícil de ler, e realmente, né, não é um livro fácil, mas traz informações extremamente valiosas para nós, né, principalmente para nós que estamos tentando entender, né, essa
essa interação entre o espírito e o corpo físico, né? Como que um está relacionando e se ligando ao outro. E aí ele traz a seguinte frase: de modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Ou seja, nós trazemos como origem verdadeira das doenças, em geral, fatores espirituais que nós estamos trazendo do passado, ou às vezes até mesmo dessa existência, mas que guardam lá no nosso corpo espiritual, ou seja, no nosso perispírito, as suas causas profundas. E que os fatores físicos, né, os fatores que estão presentes na nossa vida, né, a questão da exposição que a gente tem a questões alimentação, por exemplo, alguma substância que pode nos induzir a determinada doença, a um micro-organismo. Esses são fatores que provavelmente são secundários. Eles só vão realmente desencadear uma doença se o corpo espiritual tiver condições que permitam com que isso aconteça. Então, o que o André Luiz mostra para a gente? Ele fala que tudo começa perante um sentimento de culpa. Por que existe o sentimento de culpa? O sentimento de culpa ele vai acontecer sempre que a gente identifica uma falha que nós cometemos, então nós infringimos algo perante a lei divina, então temos uma falha cometida aí, e num primeiro momento, quer dizer, a gente vai se arrepender, ou seja, identifiquei que eu errei, representa o arrependimento, mas por sermos seres ainda muito orgulhosos, a gente acaba se culpando, porque a culpa é uma cobrança que a gente faz sobre nós mesmos. É uma cobrança que a gente exige de nós ser uma pessoa melhor, só que a gente não é. E aí aquela dificuldade de se aceitar como um ser que ainda está em evolução, um ser que ainda está se desenvolvendo, faz a gente se sentir culpado. E a culpa não é um bom sentimento. O arrependimento, sim, é importante a gente se arrepender e identificar os erros, mas não se sentir culpado, porque a culpa ela pode gerar um dano em nós. E é isso que o André Luiz nos fala. Ele fala que esse sentimento de culpa gera, lá no espírito, né, no nosso princípio inteligente, uma chamada zona do remorso, porque é como se ficasse aquela ideia nos remoendo, né, fica reverberando na nossa mente, que é o que ele chama de zona do remorso. Essa zona do remorso, ela vai gerar uma lesão no perispírito. Lembrando que o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, enquanto nós estamos aqui encarnados, ele é o importante para fazer o link entre o espírito, né, entre o princípio inteligente, que é algo muito sutil, muito etéreo, e o corpo físico, que é um corpo bastante denso. Então, ele serve de intermediário para fazer essa ligação, permitir com que o espírito se ligue no corpo físico. E quando nós desencarnamos, vai morrer o corpo físico, mas o perispírito vai persistir, ele vai continuar e vai ser o nosso corpo lá no mundo espiritual, vai ser o nosso veículo de expressão no mundo espiritual. E quando a gente cria a zona do remorso, a gente lesa o perispírito. A grande questão é que o perispírito, como foi denominado por um importante pesquisador dentro da doutrina espírita, que foi Hernani Guimarães Andrade, ele denominou como modelo organizador biológico, ou seja, o perispírito, isso Kardec já falava para nós, ele vai servir como molde para o corpo físico. Então, o corpo físico obedece ao comando do perispírito. Então, sai a informação lá do espírito, passa para o perispírito, que passa para o corpo físico. Se a gente lesa o perispírito, o corpo físico sofre essas consequências dessa lesão que nós estamos provocando. Então, o que acontece? O André Luiz fala assim para a gente, olha, aquelas culpas que nós carregamos do passado, de outras existências, elas vão gerar em nós uma lesão no perispírito, que gerou a zona do remorso, lesa o perispírito. Quando a gente vai reencarnar, o nosso corpo físico vai sofrer um pouco isso, ou seja, a gente vai, essa lesão que está lá no perispírito, ela vai fazer com que o corpo físico ou não se forme adequadamente, ou apesar de se formar adequadamente, o seu funcionamento pode ficar prejudicado. Então, gera uma predisposição. Aqui no caso, né,
que ele fala muito é a perda da organização celular, ou seja, as nossas células podem não estar, elas se formaram bonitinha, formou lá os nossos órgãos, tudo perfeito, mas o seu funcionamento não é tão adequado quanto deveria. Então, cria-se ali uma área de predisposição. E, por exemplo, uma falha no sistema imunológico, porque pode ser que aquela lesão que nós criamos no perispírito se projete sobre o sistema imunológico e ele fique com uma falha, fique com uma brecha que permite, então, com que a gente se torne suscetível às infecções. Então, ao ser exposto a um agente infeccioso, nós criamos, então, as condições para que a infecção possa acontecer. E aí, André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos, ainda diz para a gente, olha, excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de higiene comum, ou seja, ele está dizendo assim, olha, existem infecções que acontecem simplesmente por uma falta de higiene, como, por exemplo, uma falta de saneamento, o indivíduo consome um alimento que está contaminado. Essa é uma condição que pode facilitar, porque recebe uma carga de micro-organismo muito grande, por exemplo, de vírus muito grande, e ele adoece. Mas, excetuados os quadros comuns, as depressões criadas em nós, por nós mesmos, e aí eu fiz questão de grifar essa frase, porque são depressões criadas por nós, ou seja, nós mesmos somos os responsáveis diretos por essas depressões. Nos domínios do abuso de nossas forças, plasmam, ou seja, essas depressões plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos, ou seja, nos tecidos do nosso corpo espiritual e depois, consequentemente, do nosso corpo físico, determinados campos de ruptura da harmonia celular, ou seja, as nossas células não vão funcionar como deveriam. E aí ele completa, verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana, ou seja, os micro-organismos podem agir ali facilmente, porque não temos defesa, perdemos a defesa. Qual praça desguarnecida? Porque as sentinelas naturais, ou seja, as nossas células de defesa, não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete. Então, isso, André Luiz, vem nos deixar muito claro que a infecção acontece, muitas vezes, quer dizer, ela pode acontecer um quadro simples, né? Por exemplo, olha, o indivíduo pegou uma virosezinha, né? Uma infecção intestinal que dura lá poucos dias e resolve rápido, por uma falta de higiene. Mas aquelas infecções que certamente comprometem o indivíduo de uma maneira significativa, guardam no nosso corpo espiritual as causas desse adoecimento. Por quê? Porque a invasão microbiana, ou seja, a entrada do micro-organismo e a instalação da doença se dá pelo fato do indivíduo estar suscetível espiritualmente dizendo, porque criou a lesão no seu perispírito e, consequentemente, transmitiu isso ao seu corpo físico. O interessante é que isso não é só André Luiz que fala. Quando a gente vai estudar as obras de Manuel Filomeno de Miranda, as obras que foram psicografadas pelo Divaldo, a gente encontra muita referência disso. E aí eu trouxe uma delas aqui, que é o Painéis da Obsessão, em que Manuel Filomeno de Miranda traz para nós algo muito semelhante. Olha o que ele diz para nós lá na introdução do livro. A conduta mental inadequada, e aí o que ele chamou de conduta mental inadequada? O mau humor, o pessimismo, a revolta, o ódio, o ciúme, a lubricidade, as viciações de qualquer natureza. Então, tudo isso ele chamou de conduta mental inadequada. Elas levam a uma degeneração das nossas células durante a mitose, ou seja, durante a divisão, as células vão se dividindo. E esse é um fenômeno muito importante no sistema imune para poder ampliar a resposta imunológica. As células elas perdem a sua capacidade de trabalhar nesse momento que elas fazem essa replicação. E muitas não conseguem nem se replicar. Então, se degenera durante essa divisão celular. Isso desativa ou reduz a capacidade do nosso sistema imunológico e, consequentemente, permite com que os micro-organismos, sejam eles vírus, bactérias e fungos,
se adentrem no nosso organismo e levem definitivamente ao adoecimento. Além desse fator, isso daqui muito condizente com aquilo que André Luiz já trouxe para nós lá em Evolução em Dois Mundos, mas aí Manuel Filomeno de Miranda fala de uma outra questão que é muito importante. Ele diz o seguinte, que essa conduta mental inadequada que a gente tem, ela vai gerar uma matéria mental. André Luiz fala muito de matéria mental, né, que é o produto do nosso pensamento. A gente pensa, né, isso vai produzir uma matéria mental não perceptível para os nossos sentidos, para a nossa dimensão, mas sim para quem está no mundo espiritual. Então é produzida uma matéria mental, e essa matéria mental, advinda, né, desses sentimentos, desses comportamentos como o mau humor, o pessimismo, a revolta, o ódio, o ciúme, lubricidade, viciações, olha o que ele fala. Ela serve para alimentar esses micro-organismos infectantes. Então, eles são atraídos para o indivíduo quando ele está eliminando esse tipo de matéria mental. Então, os micro-organismos detectam esse tipo de condição e se atraem, ou seja, o indivíduo permite a chegada desses micro-organismos pelo seu próprio pensamento, pela sua própria conduta mental, levando, facilitando ainda mais com que haja essa invasão de micro-organismos e que haja o adoecimento. É muito interessante porque nesse livro, Painéis da Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda, ele ilustra um caso para nós, que eu trouxe aqui, porque eu acho muito interessante. Ele vem descrever esse fenômeno na prática, né? Lembrando que os casos que são relatados, não só nessa obra, Painéis da Obsessão, como toda a coleção aí do Manuel Filomeno de Miranda, eles são todos casos reais, né? Não é fictício isso. Obviamente, os nomes trazidos são pseudônimos para que as pessoas não sejam identificadas, mas os casos são verídicos. E nesse livro, Painéis da Obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda, ele relata a visita que eles fazem a um sanatório de tuberculosos, um sanatório que existe ainda hoje lá na cidade de Campos do Jordão. E ele relata para nós o caso do Argos. Vejam só, o Argos foi um indivíduo que nasceu e se tornou órfão muito cedo, os pais morreram muito cedo, ele teve uma condição socioeconômica muito ruim, né, desde muito cedo, ou seja, viveu uma vida de muitas dificuldades, em condições de habitação e de vida difíceis. O fato que permitiu ele ser exposto à bactéria que causa a tuberculose pulmonar, que é o Mycobacterium tuberculose, então ele teve uma condição que permitiu a sua exposição, então lembra lá, o fator ambiental estava presente, um baixo aporte nutricional pela sua condição social, então isso também facilitava ele adoecer. Mas esses fatores todos poderiam não ter levado ele a nenhum adoecimento. Ele poderia ter uma condição socioeconômica ruim, poderia ser exposto à bactéria da tuberculose, o seu estado nutricional não estar legal, mas ele não adoecer. Mas aí vinha um outro fator que era preponderante no adoecimento, que era uma conduta mental bastante inadequada. O Argos era um indivíduo que, por essas condições que ele apresentava, ele sempre foi uma pessoa revoltada. Ele nunca aceitou a sua condição. Sempre revoltado, sempre muito pessimista perante a vida, né? Lembra muito essa figura da hiena aqui, que quem for um pouco mais antigo vai se lembrar, né? Que vivia lá no ó vida, ó céus, ou seja, aquela postura de lamentação, pessimista em relação a tudo na vida. Uma postura ruim, uma conduta mental inadequada, mas essa foi a conduta mental persistente do Argos ao longo de toda a vida, que com certeza fazia com que o seu sistema imunológico ficasse lá embaixo. Ele permitia com que as suas defesas ficassem completamente reduzidas. De forma que na adolescência ele já desenvolve um quadro de tuberculose que só vai se agravando. Ele ainda nesse tempo se casa com uma jovem que era um espírito de uma condição bem melhor que a dele e que tentou muito reverter essa conduta mental do Argos, só que ele, apesar disso, persistia, né? O Argos, inclusive, chegou a frequentar o centro espírita, tentou ver se conseguia melhorar o seu jeito de encarar a vida, mas ele se mantinha nessa revolta, nesse pessimismo. E aí Manuel Filomeno de Miranda fala para a gente assim, olha, a medicina terrena,
ela para aqui, né? Ela vai falar, olha, tinha um fator ambiental, tinha uma conduta mental inadequada, que é isso que os estudos vêm trazendo para nós, que realmente impactam sobre a nossa imunidade. Mas aí o Manuel Filomeno de Miranda fala, olha, mas a história do Argos, ela é mais antiga. Essa tuberculose não é de agora, né? Ela só está sendo a manifestação de um problema que ele traz de outras existências. Então, o que ele mostra para a gente? Que o problema do Argos começou lá no século XV, quando ele viveu lá na região da Tchecoslováquia, uma época em que Argos cometeu muitos assassinatos. Ele tinha o hábito de assassinar as pessoas esfaqueadas pelas costas, principalmente os seus adversários políticos. Nessa época, Argos ele tinha uma posição na sociedade bastante destacada. Ele era um súdito do imperador Sigismundo. E ele cometeu essa série de assassinatos. Naquele momento, para ele estava tudo certo, ele não via nenhum problema na sua postura, na sua conduta, mas após o desencarne, se deparando com os verdadeiros valores da vida, com as verdadeiras condições, sabendo, né, que da conduta como nós deveríamos agir, é que aí ele se arrepende e aí vem o sentimento de culpa. E aí esse sentimento de culpa, ele veio de uma maneira muito intensa, né, causou aquela zona do remorso que o André Luiz fala, causou nele uma lesão no perispírito, e essa lesão no perispírito, ela recaiu sobre aonde? Sobre a região dos pulmões. Então ele projetou naquele local. Poderia ter projetado em outros, mas ele acabou projetando sobre os pulmões aquele sentimento de culpa dele. E essa projeção fez com que, ao reencarnar, ele gerasse uma dificuldade dos seus macrófagos. Os macrófagos são células de defesa. Os seus macrófagos que ficam lá no pulmão dificultavam esses macrófagos de trabalhar. Então, eles tinham mais dificuldade de agir. E isso facilitaria para ele ter uma tuberculose. Então, ele nasceu com uma predisposição a ter tuberculose. Mas ele poderia ter a tuberculose mais leve. Poderia talvez até não ter a tuberculose. Isso ia depender muito do quê? De como seria a vida do Argos, né, ao longo da sua existência. Como ele levaria essa vida? Ele foi exposto a fatores ambientais, que obviamente não foram por um acaso, foram propositais justamente porque as condições levavam ele a desenvolver essa doença. Mas quando o Manuel Filomeno de Miranda nos relata esse caso, ele está relatando Argos numa condição extremamente grave, entre a vida e a morte. Uma doença muito grave e que com alta chance de causar o desencarne nele. Só que aí a gente pensa o seguinte, poxa, mas e se a conduta mental de Argos tivesse sido diferente? Aquela conduta mental inadequada, de revolta, de pessimismo, certamente foi um grande contribuinte, não só para ele adoecer, mas para ele adoecer de uma maneira grave, adoecer de uma maneira estar lá entre a vida e a morte. Ele poderia, se tivesse tido, por exemplo, uma conduta mental diferente, ao invés de revolta, ter uma resiliência perante as suas condições, pensar, né, que nada é por um acaso. Ele tinha um contato com a doutrina espírita, então ele aprendia isso na doutrina. Olha, nada é por um acaso, a gente nasce nessas condições, tem aquela família, passa por determinados problemas, porque são necessários ao nosso aprendizado, ao nosso crescimento, mediante aquilo que nós fizemos no passado e que nós não recordamos, pelo mecanismo do esquecimento do passado. Ele poderia ter buscado uma nova conduta, só que ele não conseguiu fazer isso, até porque não é fácil, e ele teve essa dificuldade. E essa dificuldade dele, esse sentimento de revolta e de pessimismo, certamente o conduziram, como Manuel Filomeno de Miranda nos mostra, a esse tanto a ter a tuberculose quanto o agravamento, né, de ter uma doença extremamente grave. A conduta mental fosse diferente, talvez a tuberculose acontecesse, mas talvez fosse uma doença leve, uma doença muito mais simples, mais fácil de ser tratada, e que ele teria um problema, mas não seria um grande problema na sua vida como se apresentava. Então esse é um caso muito ilustrativo e que vem mostrar isso para nós. Poxa vida, né? Se a gente não vai conseguir mudar muito aquilo que a gente fez no passado, porque aquilo está feito. Né? As atitudes que foram contrárias às leis divinas, né? As atitudes infelizes que nós cometemos,
as culpas que nós trazemos do passado, isso não é tão fácil da gente modificar, até porque a gente nem tem a consciência daquilo que a gente fez. Pelo próprio mecanismo de esquecimento do passado, ele permite que a gente recomece, vamos olhar daqui para frente. E ao olhar daqui para frente, o que a gente pode mudar? Podemos mudar principalmente a conduta mental. Esse é o principal fator que a gente pode modificar, que a gente tem condições de fazer isso e que vão certamente impactar de uma maneira significativa se a gente vai adoecer ou não por uma doença infecciosa e por outras doenças, ou se aquela doença, se acontecer, vai ser uma doença leve ou será uma doença grave, vai depender muito de como nós estamos nos comportando mentalmente. Uma questão que surge em relação ao fato, né, ao tema infecções, é a gente pensar o seguinte: poxa, esses micro-organismos que são causadores de infecção, eles são seres da criação. Eles são seres que não estão aqui ao acaso, né, que foram criados, ou seja, que surgiram, né, na evolução da vida no planeta por algum motivo. São seres da criação. Tem neles lá um princípio inteligente que dirige as suas ações, ainda que seja de forma rudimentar. Claro que não é como está em nós, que é um espírito que já se desenvolveu, que ganhou uma individualidade, né, que já tem todo um caminho até ter chegado à condição humana, mas lá nesses seres repousa lá o princípio inteligente, dirigindo as suas ações, conduzindo esses seres dentro dos seus comportamentos. Então a gente tem que pensar nisso. E aí como é que fica essa interação? Por que eles estão nos causando mal? Importante a gente lembrar o seguinte: os seres simples, rudimentares, eles são comandados exclusivamente pelos instintos. Então eles não têm a intenção. Então não há intenção de causar dano ao homem. A intenção deles é sobreviver. E para que eles sobrevivam, eles precisam infectar o ser humano ou outros seres, né, da natureza, outros animais, precisam ser infectados. Às vezes, os vegetais precisam ser infectados, dependendo do micro-organismo, para que ele possa sobreviver. Essa é a condição dele. E ele está agindo basicamente por instinto. Por isso, né, que pelas leis que regem o universo, seja o universo físico, seja o universo moral, a interação dos seres, ela é um fenômeno extremamente importante para que haja evolução. Sem a interação dos seres, a evolução ela não acontece. Nós só conseguimos chegar à condição humana graças a essas interações que foram permitindo que a evolução fosse acontecendo. E por isso, a gente encara as doenças infecciosas sobre uma ótica médico-espírita, né, que essas doenças que afligem a humanidade, elas são mecanismos importantes para o reajuste do homem diante de seus abusos e faltas. Ou seja, elas servem como uma maneira de nós nos reajustarmos perante as faltas que nós cometemos, perante atitudes infelizes que nós praticamos. E a natureza, comandada pela providência divina, ela vai utilizar desses seres pequenos, desses seres microscópicos, justamente para quê? Para dar a oportunidade de nós resgatarmos os nossos débitos. Então, vai nos expor a essas condições para que a gente possa fazer os nossos resgates, as nossas melhorias íntimas, utilizando, né, dessas doenças para que a gente se melhore. Obviamente, seguindo a lei de causa e efeito. E aí, nisso, né, a gente adentra a questão da pandemia. Então, por que acontece uma pandemia? Por que a gente tem que viver essa situação como nós estamos vivendo aí, né, da Covid-19, que leva à morte de milhares de pessoas, que causa dano a muitas outras pessoas, seja o dano porque ficaram hospitalizadas, porque ficaram com sequelas dessa doença, seja por aquelas pessoas que sofreram e que ainda sofrem com a questão do isolamento social. Quantas pessoas não foram prejudicadas com uma pandemia dessa? E por que isso acontece? Kardec, ele traz para nós uma explicação muito interessante que vai de encontro com esse raciocínio que a gente está fazendo, né? De entender que essas doenças, que uma doença como essa, como a Covid-19, ela serve como uma maneira de nós
resgatarmos débitos passados, como uma maneira de nós aprimorarmos aquilo que a gente tem, de alcançarmos uma evolução maior, ele traz esses conceitos lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que é o capítulo intitulado Lei da Destruição. E ali, Kardec pergunta por que acontece esses flagelos destruidores? Dentro dos flagelos destruidores está lá a pandemia, ela é um flagelo destruidor. E aí os espíritos respondem para Kardec, para fazê-la progredir mais depressa, ou seja, para fazer a humanidade progredir mais depressa. Essas subversões, ou seja, essas condições ruins como a pandemia, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Ou seja, é como se fosse um grande empurrão para que a humanidade como um todo, ou seja, como coletividade, aí não só como o indivíduo, porque quando a gente adquire uma doença, por exemplo, eu pego uma doença infecciosa, é um problema comigo mesmo. Mas quando a gente tem uma doença como a Covid-19, que pega o mundo inteiro, milhares e milhares de pessoas infectadas, milhares de mortes, o que a gente vai ter? É um efeito coletivo daquilo, não só individual. E é isso que ele está colocando. Há um grande efeito coletivo que nos mostra que a gente precisa progredir, a gente precisa evoluir. E aí Kardec faz um comentário, né, nas questões que fazem parte desse capítulo, que é a seguinte, que isso aflige muitas pessoas, né? Venha por um flagelo à morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer desde que haja soado a hora da partida. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa assim, olha, vai vir a pandemia e vai morrer um monte de gente que é inocente. E Kardec deixa claro que não. Não é isso que acontece. Aqueles que desencarnam numa pandemia, desencarnam porque realmente chegou o momento do desencarne deles. Por todas as condições passadas, vividas, pelas necessidades de resgate, pelos comportamentos atuais, pela conduta que o indivíduo teve nessa existência. Quer dizer, a soma de tudo isso o conduziu a ter esse momento de desencarne, porque realmente esse é o desfecho, esse é o resultado de tudo que o indivíduo trouxe. Por isso que ele precisa desencarnar nesse momento. Então não é assim, olha, ele morreu e não era para ter morrido. Claro que isso não faz com que nós pensemos assim, poxa vida, então já que só vai morrer quem precisa, vamos deixar essa pandemia correr solta, porque vai morrer quem tem que morrer. Obviamente o pensamento não pode ser esse. A gente tem que fazer de tudo para combater a pandemia. Porque, obviamente, ter essa morte em massa como a gente tem, ela gera uma condição extremamente danosa, é óbvio, né? Quantas pessoas não se prejudicam com uma situação dessa? Então, a gente pode evitar esse tipo de coisa, como a gente vai ver mais adiante. E o Kardec coloca, né? A única diferença em caso de flagelo é que o maior número de pessoas vão desencarnar ao mesmo tempo. Então, mas aqueles que vão desencarnar, obviamente, estão nessas condições. E aí eu queria relembrar aquilo que o próprio Manuel Filomeno de Miranda falou, o próprio André Luiz falou, que é o seguinte: será que muitas dessas pessoas que estão desencarnando poderiam não desencarnar se a conduta mental fosse uma conduta mental melhor? Porque vejam, nessa pandemia que nós estamos vivendo, houve um clima de estresse muito grande, né, de tensão muito grande, de ansiedade muito grande, que foi generalizado, o mundo inteiro sofreu isso. E essa condição, ela não é uma condição boa. Tanto que nós recebemos inúmeras mensagens, né? O movimento espírita recebeu isso de tudo quanto que é lado, né? Quantos espíritos não se comunicaram, dizendo assim, olha gente, tomem cuidado com o pensamento, procurem mentalizar coisas positivas, procurem manter um pensamento de vibração ao alto, um pensamento mais elevado, procurem fazer as orações, né, se manter em prece, procure ter um pensamento de retidão. Por quê? Porque num momento como esse, é muito importante que a gente procure ter uma conduta mental, uma oportunidade que nós estamos tendo para modificar a nossa conduta mental, para a gente abandonar aqueles pensamentos ruins, aqueles comportamentos inadequados, né? aquele ódio, aquela mágoa, aquele ciúme, aquela revolta, aquele pessimismo, largar isso tudo para trás,
para assumir uma outra postura, uma postura melhor perante a vida, porque essa condição, com certeza, nos traz uma imunidade muito melhor. E aí vejam só o que Kardec fala, né? Não serão os flagelos, como a pandemia, por exemplo, provas morais para o homem por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades? E aí os espíritos dizem para o Kardec, olha só, os flagelos, como a pandemia, são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência. Veja bem, exercitar a sua inteligência. Vejam o quanto que a gente não tem que aprender com uma pandemia dessa, né? O quanto que a ciência não está desenvolvendo, o quanto que nós estamos tendo que desenvolver novas tecnologias, como essa mesmo que nós estamos fazendo nessa noite, né, de fazer uma reunião online. A gente não fazia isso antes, isso era muito restrito, poucas pessoas utilizavam disso. Hoje, né, isso se disseminou, mas isso é o quê? É a inteligência humana encontrando caminhos para vencer os obstáculos. A gente tem que exercitar a nossa inteligência. A gente tem que aproveitar uma situação catastrófica como a que a gente está vivendo para o bem, né? Vamos tentar aproveitar isso para que possa sair disso uma coisa boa. Então, exercitar a inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e oferecendo o ensejo de manifestar os seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Grande oportunidade para a gente manifestar isso, para a gente poder trabalhar nisso, na abnegação, no desinteresse e no amor ao próximo, porque senão quem vai dominar é o egoísmo. Então são oportunidades que nós temos para esse aprendizado. E aí como que a gente pode se imunizar? Como que a gente se protege contra as infecções? É claro que a medicina oferece recursos que são recursos essenciais, que a gente não deve abrir mão. E a doutrina espírita sempre coloca que a gente jamais deve deixar a ciência de lado. A ciência, a gente tem que andar junto com ela. Então, se a ciência traz para nós, olha, que pode existir vacina que ajuda a prevenir, imunoestimulantes, antibióticos, existem recursos que a medicina humana, terrena, permite com que a gente utilize para proteger ou para combater infecções, a gente tem que utilizar. São recursos extremamente importantes para nós. Mas a doutrina espírita vem dizer algo mais. Olha, mas só isso não é suficiente. Só utilizar esses recursos vão segurar por um tempo. Mas é importante que a gente modifique a origem do nosso problema. A origem do nosso problema está onde? Está lá na alma, está lá no espírito, no corpo espiritual que está danificado. Então a gente precisa mudar o que tem lá. Mudar o que tem lá é educar os nossos sentimentos. Educar aquilo que a gente carrega dentro de nós, é combater o egoísmo que a gente tem, é combater o orgulho, que são os grandes obstáculos que nos impedem ao progresso moral. Por isso é modificar a nossa conduta mental. E aí eu trago uma frase de Kardec, que está lá no Livro dos Espíritos, quando ele está falando sobre o combate ao egoísmo e o combate ao orgulho. Ele diz o seguinte: poderá ser longa a cura do egoísmo, a cura do orgulho, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Vejam o que Kardec diz, ou seja, a gente precisa educar os sentimentos, transformar esse egoísmo, esse orgulho que a gente carrega em sentimentos de amorosidade, de fraternidade, de solidariedade, de humildade, para que a gente possa realmente criar uma conduta mental mais positiva e melhor diante da vida. E aí André Luiz, para a gente finalizar, traz lá no Evolução em Dois Mundos, né, dizendo como que a gente aprende a imunizar-se. Seguindo os ensinamentos de Jesus. É a melhor ferramenta de imunidade contra os desequilíbrios do espírito e do corpo físico. E aí ele resume nesses 5 itens. Olha, é o amor ao próximo, é a simplicidade, é a humildade, é a fraternidade sem limites e é o perdão incondicional. Se a gente puser lá todo dia que a gente tem que vivenciar e praticar essa postura que Jesus nos ensinou, a gente certamente
cria em nós uma imunidade tremenda contra qualquer infecção. A gente se protege. E se a gente estiver doente, é um grande caminho para que a gente possa verdadeiramente se curar de uma doença que a gente está apresentando neste momento. Era isso que eu gostaria de apresentar aos amigos e agradeço a paciência de todos. Muito obrigado. Voltando aqui, Ricardo, deixa eu só entrar com os vídeos aqui. Ô Tássio, como é que eu desligo aqui para vocês não ficarem me vendo a tela aqui, ó? Já não tá vendo. Você já tirou aí? Já tirei. Ah, tá, beleza. Já tirei aqui. Ô, Ricardo, obrigado. Nossa, excelente aula. Né, gente? Quem tá ouvindo aqui, pessoal aqui do Facebook, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Mas isso é a grande realidade, né? A gente observa. Eu vejo pacientes hoje em dia, né, Ricardo, a gente atendendo aí com suspeita de Covid ou até mesmo com outras doenças, um pânico mental absurdo, né? Lá na minha clínica tem também um psiquiatra que atende, ele comenta que tem gente que pensa se matar com medo de morrer, né? Então a gente começa a ver assim, o grau de desequilíbrio que está acontecendo, é a pandemia. Lógico que todos nós temos que cuidar, que fazer a sua profilaxia, né? Coisa que aqui em Ribeirão a sociedade às vezes, Ricardo, não está colaborando. Você vai para a rua, para os lugares, muita gente, aglomerado. A gente tem Tudo que fazer a cheio, nossa né? parte, né? Agora, Kardec deixa muito bem claro, né? Você vai passar por um processo de adoecimento, você pode pegar, mas não necessariamente você vai desencarnar. Né? E esse campo mental nosso gera um campo vibracional. E se a gente for pensar, como você colocou o vírus ele tem uma vibração. Ele é um micro-organismo, é um ser vivo, então ele tem uma vibração, não é? Uma vibração X, a gente pode denominar. E nós também temos um estado de vibracional que é baseado na nossa conduta, no nosso campo mental, aquilo que nós pensamos, né? Nós somos o que nós pensamos. Então, essa vibração que os espíritos vêm nos orientar é uma imunidade que a gente repercute no corpo físico, como as imunoglobulinas, né? Você pega no livro lá, Atualidade do Pensamento, o Ricardo mostrou vários trabalhos aí, mas você pega 1998, Atualidade do Pensamento Espírita, de Valdo Pereira Franco, por Joana de Ângeles, ela já coloca lá que pensamentos otimistas aumentam a IgA secretora, que é uma imunoglobulina, né? Na saliva, a IgA salivar, e é uma primeira barreira ali de mecanismos de defesa dos micro-organismos que nós respiramos, deglutimos e tudo mais. Então, lá atrás, eu já estava falando desse campo mental nosso. Hoje a medicina vem estudando e vem dando cada vez mais importância a esse campo mental. Né? Então, se a gente for pensar em termos de energia, né, tudo vai depender da nossa conduta e de como nós vamos, né, assumir a nossa responsabilidade perante uma pandemia. E a gente tem que ter realmente precaução e equilíbrio, né? Equilíbrio. Que coisas que a gente observa na prática do dia a dia dos pacientes, que quando chega em adoecimento no consultório, se a gente pergunta para ele, por que você acha que você ficou doente? Ah, porque eu não dormi, ah, porque eu fiquei nervoso, ah, porque eu estou com um problema em casa, ah, porque eu fui mandado embora do trabalho, ah, porque eu estou devendo no banco, assim. Você vê que cada uma dessas circunstâncias acaba gerando um desequilíbrio, altera o campo vibracional, né, no qual nós somos, e aí propicia as infecções. Isso no momento atual. E fora do momento antecedente, como o Ricardo deixou muito bem claro, né? Os vínculos, né? Nesses livros que ele citou na série Filomeno de Miranda, vale a pena ler, fala sobre obsessões, conta casos dos espíritos que reencarnam com infecções, ele fala da tuberculose, teve um outro que ele queria a herança do irmão, e ele, não sei se você lembra dessa parte, Ricardo, ele pegava e largava o irmão na chuva, né? Ele largava o Exatamente. irmão da chuva para o irmão pegar tuberculose e uma pneumonia. Para poder morrer, o irmão tinha E um ele déficit ficar com a mental, herança, né? tinha um déficit mental e ele queria a fazenda só para ele. Então o irmão dormia na chuva. Né? O tempo inteiro o irmão, ele largava toda noite o irmão para ver se ele ficava doente. Né?
E chega um ponto que o irmão adoece, o irmão desencarna, ele fica fazendo só para ele. Na outra existência, né, ele já arrependido da atitude que tenha feito, né, ele vem como guarda noturno. E ele passa 30 anos sem dormir à noite, porque ele largava o irmão sem dormir à noite, no relento e na chuva, para poder pegar tuberculose. E ele, o que ele faz? Ele ficou 30 anos trabalhando, um salário miserável de guarda noturno, sem dormir à noite, no relento, no frio, andando pelas noites, e no final da vida dele, por a fragilidade no campo energético pulmonar, por ter causado aquela lesão no seu irmão, né? Ele adquire a pneumonia e depois uma tuberculose, e aí ele desencarna. E é engraçado que ele fala, Joana de Anjos relata, que nesse desencarne ele está completamente sereno, porque o espírito dele pediu para ele passar por tudo isso, e o espírito dele tinha consciência de que ele fez e que escoou aquela culpabilidade da sua consciência. Não é? Então você vê que dentro dessa lei de causa e efeito, né, muitas vezes o espírito até mesmo ele pede, eu causei aquilo, eu também quero sentir aquilo. Então a gente vê isso acontecer dentro dos processos mórbicos, né, dentro da medicina infecciosa e muito mais evidente que acontece na parte clínica do dia a dia, né? E as pessoas ainda um pouco em pânico, né, com medos excessivos. Você ter precaução é uma coisa, você ter pavor é outra história, né? Exatamente, é bem diferente, né? O pessoal aqui está agradecendo, Ricardo, deixa eu ver aqui, né, no Face, o pessoal está agradecendo essa palestra.